E aí, eu sou o Bergs, esse é o Bergs Podcast. Podcast onde quero trocar ideias, experiências, onde iremos falar sobre tudo um pouquinho. Eu acho que por ser o piloto talvez nós não tenhamos vinheta nenhuma, mas tá valendo. Ser um herói de meus filhos é o assunto que eu queria tratar nesse episódio. Eu li outro dia uma frase que diz o seguinte, vou ler: seja o herói que seu filho acredita que você é, porque estamos precisando de heróis, heróis que orgulhem seus filhos. Bem, eu estava pensando por onde começar esse episódio, né? Sendo que para mim um episódio diferente por estar gravando em vídeo, está sendo um desafio, pois eu não sou muito chegado em aparecer, por isso que eu optei lá atrás a fazer os episódios todos em áudio. Tenho postado sempre em áudio e dessa vez o colega falou, poxa, por que não, Berg? Por que você não tenta? Então, vou fazer. Né? Vamos experimentar essa plataforma de podcast em vídeo também e ver o que dá. Bem, primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre dois pais famosos, que eu chamo eles de MM, Marcos Piangers e Marcos Mion. No entanto, que a frase que eu li agora há pouco é atribuída ao Marcos Piangers. Eu realmente, sinceramente, não lembro nem onde que eu li essa frase, mas me fez muito sentido. Me fez muito sentido. Me fez repensar tudo que fui como pai até hoje. Fala, nossa, Beck, que exagero. Pode ser exagerado, mas eu sou assim mesmo. Um minutinho. Voltando. O cafezinho vai estar sempre presente, tá, gente? Parece exagerado, mas surtiu esse efeito, essa frase em mim. Né? Depois eu com meus altos dos 42 anos, pensando, poxa, como eu fui como pai até hoje. Será que em algum momento eu fui realmente herói para as minhas filhas? Será que em algum momento elas me defenderam na escola como sendo um herói, como sendo o máximo em alguma coisa? Bem, não sei, mas uma coisa que vem em minha mente e que também comecei a trabalhar muito nessa semana, desde que eu li essa frase, é me tornar aquilo em que eu posso ser. Outra frase cabulosa, né? Mas que é isso? Parece simples. Ou tem gente que comentando com um colega fala, pô, mas como assim? É difícil entender isso. Mais difícil ainda não é entender, é vivenciar essa frase. Ser tudo aquilo que eu posso ser. Durante a minha vida inteira eu escutei, durante a maior parte da minha vida, para ser justo, eu escutei que eu não daria certo em nada. Que nada que eu fizesse iria para frente. E com o tempo eu acabei deixando isso fazer parte do que eu sou. Tomei isso como uma verdade absoluta e ela ficou tão enraizada dentro de mim, tão enraizada, que mesmo entendendo que essa frase, isso, né, esse conceito de não conseguir ser nada, fosse uma mentira que me contaram e que eu acreditei piamente, eu não conseguia fugir dessa verdade. Tomei ela como uma verdade absoluta. E ela se enraizou nas minhas entranhas. Ela ficou lá grudada, impregnada. E na boa, cara, quero isso não. Faz mal demais. Sei que você que está vendo esse vídeo, escutando esse áudio, de repente você escutou algumas frases nesse sentido e putz, não. Eu quero ser tudo aquilo que eu posso ser. Eu quero ser um herói para as minhas filhas de que elas se orgulhem. Alguém que elas vão falar, encher o peito e falar, porra, fazer um pi nesse aí, hein? Poxa, meu pai foi dose, meu pai foi refrigerante de limão, foi muito refrigerante de limão. E a explicação para o refrigerante de limão é não ter bloco nas redes. Você entende, você que é da minha época, aí da década de 80, vai entender o que é refrigerante de limão. Pense em algumas marcas aí.
E esse era eu. Até essa semana, esse era eu. Acreditando piamente de que eu não daria certo em nada. Pra que eu vou fazer um vídeo? Ninguém vai ver mesmo. No máximo eu mesmo vou assistir. Mas eu percebi no podcast, né, que eu lanço toda semana um episódio, que mesmo com audiência pequena, fez sentido para algumas pessoas. E esse é o intuito, fazer sentido. Eu ainda permaneço um pouco com essa verdade ainda, sabe, me perturbando, fazendo com que eu não seja tudo aquilo que eu realmente posso ser. Eu não me sinto inovador, não me sinto empreendedor, não me sinto isso. Não, realmente, sinceramente, não sou isso. Mas eu tenho alguns talentos. E durante muito tempo eu deixei esses talentos guardados, né, escondidos, e resolvi jogar não, colocar esses talentos para fora. Durante muito tempo eu me neguei a produzir algo, né, que fizesse sentido para as pessoas. Por mais que eu sempre fui muito empático, sempre sofri pelos outros, mas deixei esses talentos tão guardados, acreditei tanto naquilo que nada que eu fizesse fosse dar certo, que mesmo tentando pensar nos outros eu acabaria fazendo mais mal do que bem. E pensei, não, para. De repente para uma pessoa faz sentido. E isso faria toda a diferença. Porque eu só hoje, com 42 anos, é que escutei algumas pessoas, falei, conversei com várias pessoas que as coisas começaram a fazer sentido para mim. De repente eu não escutei na hora certa. E se eu as escutasse há 20 anos atrás, como teria sido, quais oportunidades eu teria aproveitado ao invés de ter reclamado? Esse último ano de 2020, aninho sem vergonha, inclusive, né? Misericórdia. Aprendi mais sobre os meus limites e descobri que posso sonhar. E tentar fazer esse sonho mesmo, muito viajado, se tornar realidade. Por que não? 2020 acho que ensinou muito para muita gente. Por que não? Por que não fazer uma coisa diferente? Por que não lançar um podcast? Por que não lançar um canal no YouTube, no Instagram? Por que não? O ano tá tão sem vergonha, tá tão ruim, que por que de repente dá certo? Né? Então eu comecei com o podcast, agora fazendo podcast em vídeo também, né? E de repente fazer com que esse sonho em fazer sentido para as pessoas se torne realidade. Vocês podem ver, não tenho grandes produções. Eu acredito muito numa coisa que eu escutei do Hernani Ferreira Júnior, do EnconstruCast, que é melhor o feito do que o não feito. Ou melhor o mal feito do que não feito. Não que eu vá fazer uma coisa porcaria para entregar para vocês. Pelo contrário, vou fazer o melhor que eu posso, o melhor dentro das minhas condições para entregar de coração o que eu tenho de melhor para vocês. Porém, o melhor meu não é perfeito. O melhor meu vai ser gravar na pequena sacada da minha casa. E aí vai. Esse papo de nunca ter conseguido ser o herói para as minhas filhas é algo que sempre me perturbou, né? Não dessa forma, não com essa visão, mas eu sempre fiquei pensando, poxa, como que as minhas filhas me encaram? Porque as minhas filhas sempre foram muito sinceras. Por exemplo, se você perguntar para elas, Sofiane, seu pai é bonito? Elas vão falar, não. Na lata. Elas não têm medo nesse sentido de me agredir. Elas vão falar, não, meu pai não é bonito, meu pai é feio. Graças a Deus elas são sinceras, e isso é uma coisa que eu honro nelas, não fico nem um pouco chateado. Mas como me tornar um herói para as minhas filhas? Eu perguntar para elas, papai é herói para vocês? É até estranho, é esquisito, né? Ô, filha, em que momento na vida o papai foi um herói para você? Porra, eu nunca resgatei elas em incêndio, nada disso. Eu sei que ser herói não diz respeito só a essas grandes feitos mirabolantes, mas
É uma pergunta meio estranha, né? De repente um terapeuta pode perguntar isso para elas, mas eu não vejo assim. Então realmente eu não sei se um dia conseguir ser herói com elas, né? Ou para elas, mas espero vir a ser. Eu tenho tentado ser um exemplo no sentido de que espero que com essa é difícil de falar, mas eu espero que com essa coisa de me expor, de dar o meu melhor, né, de me expor realmente, uma coisa que elas sabem que eu não gosto de fazer, elas sim, se sintam estimuladas a fazer coisas diferentes, a tentar chegar no seu maior potencial, não se conformar com o que o mundo ou com o que a sociedade lhes proporciona. Pelo contrário, armar, criar suas oportunidades, coisas que eu não fiz até os 42 anos e estou tentando fazer agora. Eu estava pensando um pouquinho e usando meus talentos, que eu vou colocar aqui, que são dois, né? Que um é facilidade em aprender e o outro escrever. Já pensaram o que é possível conseguir escrevendo? Eu sempre escrevi muito bem no passado, né? Porque depois de um tempo você já acha que aquilo ali, não, é frescura. Você acaba acreditando nisso, pelo menos eu acreditei nisso, inventei essa desculpa para mim mesmo e parei de escrever. Mas eu comecei a pensar esses dias, como eu posso ser um herói para as minhas filhas? Pá! Falei, caracas, tem dois dons que eu sei que são fatos para mim. Eu tenho uma facilidade imensa em aprender. E estar gravando esse vídeo aqui está sendo um desafio e estou tendo que aprender. Tive que aprender a usar o meu celular como câmera do Note e por aí vai, porque a câmera do Note é uma porcaria. Sairia um vídeo extremamente horroroso. E a câmera do meu celular é razoavelmente boa. Tive que aprender em minutos. Eu estou aproveitando que as mulheres da minha casa estão todas dormindo ainda, mesmo já sendo 9h30 da manhã. E aproveitei o silêncio, que daqui a pouco realmente vai ficar bem difícil de gravar alguma coisa. E o outro talento que eu resolvi botar para fora de novo é escrever. Uau, Beric, você é um escritor? Estou tentando ser, né? Mas coloquei alguns projetos, né, para tentar realmente vir a ser o herói das minhas filhas. E de alguma forma eu tentei envolvê-las nesse projeto, tentei envolvê-las nesse sonho que parece mirabolante, mas que é muito possível. Mirabolante por quê? Porque de repente eu não tenho grana para bancar um projeto desse? Realmente não tenho. Não tenho. Mas eu escrevo. E razoavelmente bem. Voltei a treinar a escrita, que faz muitos anos que eu parei de escrever, faz muitos anos que eu me bloqueei a usar esse dom, e as coisas estão acontecendo. Por exemplo, se é para sonhar, por que não viajar, né? Não dar uma surtada, tá? Realmente, eu estou colocando 3 projetos simultâneos, além do podcast em vídeo, além do podcast tradicional, em prática. É um livro de aventura solo que eu estou escrevendo. Um livro de fantasia, literatura que eu amo, sou fã de Tolkien, sou fã de J.K. Rowling, Philip Pullman, entre outros. Amo esse tipo de literatura. Então estou escrevendo um livro de aventura. O segundo, um livro de histórias infantis que eu estou fazendo em conjunto com a Sofia. A Sofia vai fazer as ilustrações. Você vai falar, poxa, a Sofia é uma desenhista nata? Não, mas ela tem muito talento. Às vezes ela não acredita muito nesse talento que ela tem. Mas conversei com ela, não botei como desafio, botei como um sonho que eu tinha de poder fazer isso com ela. E ela topou. Uau! Pra mim fechou. Então eu vou fazer as historinhas e ela vai fazer a ilustração de cada página da historinha que eu vou escrever. Que eu estou escrevendo, não vou escrever, já estou escrevendo.
Terceiro projeto é um livrinho escrito a 4 mãos. Duas minhas e duas da Anne. Sim, a Anne também é uma outra criança, uma adolescente, não criança, adolescente, que tem uma imaginação fenomenal. Ela é fantástica para criar, mas às vezes falta um pouquinho do start para escrever. Então eu me propus a escrever com ela um livro de aventura também. Um livro de aventura meio estilo mangá, meio anime, desenho japonês que ela gosta pra caramba. Será que eu vou, dessa forma, conseguindo executar, de repente não conseguimos nem publicar, porque isso realmente não é a minha preocupação inicial. Tem alguns prazos que eu quero, estipulei, eu tenho metas, né, que eu estipulei com elas, mas espero conseguir trazer esses livros todos até vocês, né, serem publicados, editados, essa coisa toda. Seria o supra-sumo. Em todo caso, eu conseguindo criá-los e fazê-los em casa, estou satisfeito. Vou ser um herói para elas dessa forma? Não sei, não tenho noção. Sinceramente, não tenho noção. Se dessa forma, de repente, vou ser um herói. Dessa forma elas vão me encarar e falar: uau, sabe, escrevi um livro com meu pai, cara, que demais. Cara, não sei. Talvez sim. Talvez eu venha a ser um herói. De repente elas me vejam assim de uma forma e falam: poxa, o papai, né, de toda aquela coisa sempre por baixo, e de repente, putz, o papai deu um story, nossa, que legal. Porra, seria o máximo, né? Seria o máximo. E essa possibilidade existe. Mas dentro dessas revoluções todas que eu estou, né, falando aqui nesse episódio, em ser um herói para as minhas filhas, eu acho que uma coisa que eu acho que está sendo importante é a descoberta do meu herói. Do meu herói pessoal, interior, né? Eu mesmo. Tem sido difícil cada passo que eu tenho tomado em começar o podcast em vídeo, em voltar a escrever, em me desafiar a fazer coisas que são tabus, são difíceis para mim. Está sendo fenomenal, está sendo um aprendizado, está sendo uma evolução muito grande, e isso tem sido, eu tenho ficado contente. As coisas não saem da maneira que de repente eu gostaria. Eu gostaria de fazer um vídeo fenomenal, bem editado, com um local bem adequado, mas vou fazer com o que eu tenho. Não vou esperar 1 ano, 2 anos, conseguir equipamento e tela, isso, aquilo. Não. E isso tem sido muito bom, poder trabalhar com o que eu tenho e ver que sai coisas úteis com o que eu tenho. Uau, cara, eu acho que esse é o final desse episódio. Eu queria, ainda no final, antes de finalizar, essa coçada na nariz foi horrível, né? Mas não vai ter corte não, vai ser assim mesmo. Eu queria que realmente de coração, gostaria de fazer sentido para você que está vendo, está assistindo, está escutando. Quero fazer sentido. Seja herói para o teu filho. Faça o melhor, seja presente, esteja com ele, com ela. Às vezes ser um herói não é ser um mega empresário ou um cara que aparece em todas as mídias, não. O herói, eu acredito que é aquele que está presente, que está próximo, que faz o melhor que pode. O melhor que pode. Bem, deixo aqui um beijão grandão para vocês, um abração fortão e tchau, tchau. Que louco, velho. Cara, uau. Meses atrás gravar um vídeo, pensar em publicar na internet era uma coisa fora da realidade. Mas vocês viram, eu fiz.
espero fazer sentido realmente. Ó, fiquem aí com um cafezinho e venha nos seguir. Venha pro próximo episódio. Tá bom? Tchau. Fui.